Bom dia! Já são 9 horas da manhã, estou convidando você para tomar um café. Hoje quem vem dividir a mesa do café comigo é a Patrícia Ribeiro, minha orientadora, que vai falar um pouco do chão da escola pública. Bom dia, Reinaldo! Bom dia, pessoal! Como vão vocês, Noemi? Tudo bem? Vou chamar a minha amiga Patrícia para dividir a mesa comigo. Vamos lá? Vocês já resolveram aí? Vocês já trouxeram? Vamos aguardar. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, minha amiga. Olá, não sei por que que a câmera tá virada, peraí. Oi, Letícia. Oi, Bia, que saudade. Tudo bem? Bom dia, Letícia. Vamos lá, a Patrícia entra já já. Denise, Ana Paula, Priscila. Bom dia a todos vocês. Marcinha, Fer, Elaine. Oi, Daline, tudo bem, querida Angélica? Que bom ter vocês aqui hoje. Enquanto a Patrícia se organiza lá com a câmera, que estava do lado contrário, eu queria falar para vocês que essa mesa linda que está aqui hoje é da Le Crochet Artesanato. Gente, a Ângela da Le Crochet é minha vizinha. E ela é uma querida. E o trabalho dela é maravilhoso. Além do supply em crochê, ela faz também porta-copos, porta-guardanapos. Quem gosta de mesa posta, tá feita. Curte aí no Instagram, Le Crochet Artesanato. Vocês vão gostar bastante. Vamos ver se a Patrícia já conseguiu entrar. Tudo bem, gente? Cissa, Alexandre, Lu. Deixa eu ver se a Patrícia já chegou aqui. Vou chamar. Aí. Vamos esperar. Oi, Sônia, tudo bem? Nelzinha, Mar, Cris. Vamos aguardar a Patrícia. Tá tudo certo por lá, ela só tá organizando a câmera. Tudo bem, Solange? Olá, bom dia. Quem assistiu a live semana passada com a Elo, entendeu mais ou menos a nossa proposta desse café, mas eu vou repetir, vou explicar para vocês já já. Vamos ver se deu certo agora. Aí, Agora deu certo. deu certo? Peraí, deixa. Bom dia. Meu bem, você tá bem? Deixa eu me organizar. Quando entra duas, se reorganizar. Senão não te vejo. Tudo certo. De café, a gente fica mais longe, tem que ficar estendendo o braço, como se É, estivesse do lado. tem que ir adequando aqui. Tudo certinho? Tudo Preparei uma certinho. mesa bem bonita para tomar café com você hoje. Ah, eu tô vendo esse suco aí, ó. Tem um suco de laranja no lugar da água. E também, sabe, Patrícia, eu tenho uma vizinha muito querida, que é a Ângela, que ela tem uma página no Instagram e faz umas maravilhas. Para quem gosta de mesa posta, que são esses supply, e porta-guardanapo, porta-copos. Lindo o trabalho dela. Chama Le Crochet Artesanato. Todas as cores, do jeito que vocês gostaram. E vou te contar uma coisa também, Patrícia, uma surpresa para você. Sabe o que é que... quem é que veio aqui em casa ontem para trazer uma gostosura? Nosso amigo Quem? Diego. Ah, não acredito. Você não acredita? Olha Que só. delícia. O que tem de gostosura aí? Para tomar café com você, ó. Uma pastinha de frango. Gente, se vocês pensam que... Patrícia, se você imagina
que é uma pastinha de maionese com queijo misturado, são muito enganados. É uma delícia, uma delícia. E aí, pastinha de berinjela e de abobrinha. Você gosta? Nossa, adoro. E Diego, né? O Diego é um cozinheiro de mão cheia. Quer ver o capricho? Olha isso Deixa eu aqui. ver. Olha Abaixa. aqui. Ai, que lindo! Não é Veio um tudo na capricho. caixinha? Vem tudo numa caixinha, num capricho impecável. Um A cara bilhetinho dele. e chama Taste Box. Daí, quem é da região, ele entrega. E tem as marmitinhas também. Patrícia, se você não comprou ainda, merece comprar. Porque é muito Ai, o gostoso Diego, mesmo. com certeza é uma delícia, porque já comi muitas coisas que o Diego fez, viu? E ele na cozinha é maravilhoso. É um capricho. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Bom dia, quem é novo por aqui. Muito prazer, eu sou a Selma Monteiro, aqui do Sala de Aula Organizada, e nesse mês de outubro, para comemorar o mês do professor, estamos realizando o Café com as Amigas, e hoje a minha amiga, Patrícia Ribeiro, está dividindo a mesa do café comigo. Qual é o objetivo desses encontros, né? Na verdade, para quem já está aí seguindo o feed há algum tempo, já conseguiu ler a história desse Café das Amigas. Há mais de uma década, as amigas que trabalham juntas ou que já trabalharam alguma vez se reúnem para tomar um café, seja em janeiro, em dezembro ou em julho, mas é sempre aqui na minha casa. E já ficou assim um encontro cultural. E é muito gostoso, porque tem gente que já se aposentou, tem gente que foi para uma outra escola, tem gente que já se tornou diretora, então a gente sempre está junto. E a gente sempre faz um combinado, né, Patrícia? Ó, gente, não vamos falar de escola. A gente não cumpre, né? Não, não consegue, a gente sempre traz. O chão da escola é muito forte na gente, né? A gente sempre traz uma experiência, uma lembrança. E é muito gostoso porque é, são muitas histórias que se encontram, né? Então, ter pensado em fazer, em tempos de distanciamento social, esse café virtual, foi uma maneira de eu homenagear minhas amigas queridas que estão sempre aqui comigo. E para mim é um evento esperado, para elas também é um encontro amoroso. E foi a forma da gente se encontrar, dividir uma mesa, que é dividir afeto, né? Encontrar os amigos para um café como uma terapia. E também para a gente falar um pouco do chão da escola. E dessa vez a gente está falando no chão da escola, tendo como pano de fundo ou como toalha de mesa o livro do Marcelo Cunha Bueno, da editora Passarinho, No Chão da Escola para uma Infância que Voa. E foi muito legal, quero dizer para vocês, da importância da Patrícia para isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque quem me conhece sabe que eu sou cheia de ideias, né? Às vezes algumas dão certo, outras não dão. Mas no mundo das ideias eu fico, nossa, e se acontecer isso? E há 2 meses atrás eu falei para Patrícia, Patrícia, eu estou pensando em fazer alguma ação envolvendo a nossa escola, as professoras da nossa escola no canal. O que você acha? E é lógico que a Patrícia falou, eu acho o máximo. A O palavra dela foi máximo. isso, eu acho o máximo. E aí a gente foi articulando, pensando, conversando, né, para a gente fazer devagar, né? Afinal de contas, nós somos uma escola pública, para também não ficar tão visível, né? Porque não representa a nossa escola, mas representa a educação que a gente faz também na nossa escola. E aí então a gente resolveu fazer, né, juntar tudo, o dia dos professores que está aí, as colegas. Dessa vez a gente escolheu um pequeno grupo. Daqui a pouco nós vamos expandir para mais grupos, né? Escolhemos trabalhar assim, dessa forma, para ir devagar cultivando essa cultura de estar juntos, né? Na rede social, para falar um pouco da educação sem considerar a fala de, olha, eu falo dentro da EMEI Rosana Scarpel. Não era isso que a gente queria, né, Patrícia? A ideia era falar sobre a educação infantil, então é para isso que a gente está aqui. E eu agradeço muito a Patrícia por ter assim abraçado a minha louca ideia e que até agora tem dado certo, né? A repercussão tem sido muito legal para a gente dividir essa mesa do café. Estarão aqui conosco algumas colegas que vocês que já são seguidores já conhecem, que já participaram, desculpa, da jornada falando de brincar
né, comigo, a Patrícia foi uma delas, daí nós vamos ter a Rosinha, a Maíra, a Cláudia Prachedes, teve a Elô semana passada, do Minha Vida no Berçário, e também vamos ter, eu falei, Rosinha, a Betânia. Rosinha, Betânia, e temos uma outra colega que vocês ainda não conhecem, tem uma página muito bacana também, que é a Naile, e ela vem também no final do mês. Nós fizemos um convite também para o autor, que está bem assoberbado com as dinâmicas da retomada, mas não deixou descartada a ideia de estar aqui. Quem sabe, né? E uma outra coisa também bem bacana, que a editora Passarinho irá fornecer um exemplar de um livro para a gente sortear no final, né? E o muito legal também dizer para vocês como que se deu isso, né? Como a gente foi conversando, né, Patrícia? Para ser uma coisa devagar. Então, dessa vez, as professoras que virão aqui, né, amanhã nós temos Jéssica e Noemi, daqui a 15 dias nós teremos Vanessa e Emily, que são as colegas que trabalham com a gente no período da manhã. Pela própria articulação ali de estar próximo e a gente combinar, fazer os combinados. No próximo mês são as outras colegas do período da tarde, ou quem mais quiser. Então fiquem atentos que aí a nossa escola vem aqui falar um pouco sobre a nossa prática, sobre o nosso chão, né, sobre as nossas experiências e versar um pouco sobre a educação infantil que a gente acredita. Não é mesmo, Patrícia? Então, eu agradeço muito você estar dividindo comigo essa mesa de café hoje e agradeço a todo mundo que está aí, todos os nossos colegas da rede virtual e também os nossos colegas da nossa rede, né? Da rede municipal de São José dos Campos e os nossos parceiros da equipe Rosane Scarpel, que estão aqui para prestigiar a sua fala hoje. A nossa fala, a nossa conversa, nosso bate-papo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como a Selma disse, o café é sempre muito terapêutico, né? Café com as amigas é terapia também. E por mais que a gente faça os combinados, não vamos falar de escola, a gente começa não falando. Mas depois a gente não aguenta, né? No meio do caminho, você percebe que você já está falando da escola, e isso é o que nos une, né? É o que nos faz ligadas umas às outras. Também quero agradecer, estou vendo aí um monte de professor, um monte de amigas, um monte de pessoas conhecidas. Obrigada por vocês se disporem a nos ouvir sábado de manhã, né? A tomar café conosco. E sobre o livro, eu me encantei com esse livro, a Selma que me apresentou o livro. E eu vejo encanto no olho da Selma, eu já falo, isso deve ser bom, hein? Peguei o livro e quando eu fui ler, eu falei, aquele livro que você começa, você não quer parar. Quem não teve a oportunidade ainda de ler, vale muito a pena. É uma leitura gostosa, fluida. Quando você vê, você terminou o capítulo, você fala, nossa, mas já acabou, né? Então, vale muito a pena. Quem tiver oportunidade, com certeza é um crescimento e é uma leitura que a gente se deleita nela também. Ela traz assuntos muito reflexivos, mas de uma maneira muito gostosa de ler. Né? É verdade. E hoje a gente vai... Não são muitos capítulos, né, Patrícia? Não é um livro fino, né? Quantos são? São um pouco mais de 100 páginas, divididos em 17 capítulos. E também uma característica muito legal é que ele tem vários textos, né? Tipo o mapa mental. E é muito gostoso, porque você vê um resumo do capítulo nessas imagens. E então essa fluidez, né, do autor trazer esse contexto da escola, daquilo que ele acredita, né, de um jeito afetivo, mas muito pontual, muito ele acaba apontando as coisas certas e sérias de um jeito leve, né, Patrícia? É exatamente isso que eu senti. São assuntos muito pertinentes, mas de uma maneira leve, né? E ele fala do dia a dia, do chão da escola de verdade, né? Do que acontece ali. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do tempo, né? O autor, ele traz essa temática e até o título que ele dá é muito interessante. O tempo entre, né? O tempo disso e daquilo e o tempo poético. Isso mesmo. Aqui, né, pessoal? Ó. Não dá para a gente ver muito no celular, que vira imagem, mas esse livro a gente recomenda mesmo, né? Entre o tempo disso e daquilo e o tempo poético. É muito gostoso de ler, né, Patrícia? E de pensar a respeito de como é isso lá na Escola de Educação Infantil, né?
E falar do tempo, né? A gente está vivendo um momento em que a gente tem revisto muitas coisas com referência ao tempo. E quando a gente pensa na escola também, o autor traz essa importância do tempo disso e daquilo. Existe essa importância, esse tempo é estruturante. Quando ele vem trazer essa questão, existe um tempo para disso e daquilo, é aquele tempo da rotina, aquele tempo que precisa ser marcado, é aquele tempo do ritual, que ele organiza as ações das crianças, que ele facilita para as crianças a autonomia dentro daquilo que vai acontecer na escola. A criança compreende que existe aquela permanência, né? Então, primeiro eu chego, tem esse momento, depois eu vou para o lanche, minha mãe vem me buscar, sempre depois disso. Eu sempre vou para o parque depois que acontece isso. Então, para a criança, isso é super importante, ter o tempo disso e daquilo, né? Existe um tempo regrado, um tempo organizado para isso. Mas esse tempo organizado, ele não quer dizer que ele é rígido, né? Ele precisa ter uma certa flexibilidade dentro desse tempo, da rotina. Mas como é que a gente faz na instituição que tem horário de almoço, que tem horário de parque, é uma instituição grande, a gente precisa seguir horários, como é que a gente respeita e flexibiliza isso? Eu penso que essa flexibilização ela passa muito pela formação, né? Pela formação de toda a comunidade de aprendizagem, né? Todo mundo da escola precisa estar no mesmo ritmo de entender a criança, de entender que essa criança às vezes ela vai precisar de um tempo maior para lanchar, que às vezes ela está ali comendo e acabou o nosso tempo daquela turma, mas ela ainda não acabou de comer. Então, a cozinheira, a pessoa que limpa a escola, se ela está, né, no mesmo, ela compreende da mesma forma que não, a criança precisa ser respeitada, ela é um sujeito, então ele vai deixar, não, ela pode ficar aqui mais 5 minutos, né, ela pode terminar de comer sossegado. A gente sabe que isso não é muito fácil, né, gente? Quando a gente pensa de verdade ali no chão da escola, na rotina, não é fácil a gente abrir, às vezes, essas exceções, esses momentos, mas é possível. Se a gente tem essa concepção de criança muito clara para nós e para a equipe, de respeito a essa criança, é possível. É desafiador, mas é possível, né? E a gente tem tentado fazer isso lá na escola. Tem tentado compreender que uma criança não é igual a outra, e mesmo que exista esse tempo regrado de rotina, com horário, vai precisar existir flexibilidade, porque cada criança tem seu ritmo, né? E a gente precisa compreender o ritmo de cada uma delas. Patrícia, você falou uma coisa muito importante, que é assim, só para agradecer, o professor Reinaldo, meu amigo querido, colocou aí a página onde está, para quem tem o livro, para acompanhar na página 41, tá bom? E a Patrícia falou, entre outras coisas, a questão dessa flexibilização de um tempo a partir da necessidade da criança. E pode ser que muitas de vocês aqui estão aqui nos assistindo tenham uma identificação com isso que eu posso contar. Eu já trabalhei em escola, por exemplo, que o tempo da comida, o tempo da alimentação era muito corrido, porque afinal de contas eram muitas turmas e as crianças não podiam se atrasar. A criança comia naquele tempo. Se ela fosse um pouco mais vagarosa, com o tempo ela ia aprendendo a ser um pouco mais rápida naqueles 20 minutos. Mas cada criança tem a sua característica, né? E aí, logo a seguir, tinha que ser limpado o refeitório para vir outra turma. E o quanto foi necessário o investimento na formação desses profissionais, né, da limpeza, do acompanhamento, da logística, eu vou dizer assim, da escola, para esse entendimento, né, de que a criança ela tinha que ser respeitada, primeiro porque era o direito dela, né, estar ali se alimentando, também na sua característica, porque uma criança tem um tempo diferente, né? Tem crianças que comem com muita rapidez, tamanha rapidez que a gente precisa também. Calma, né? Come mais devagar. Você vai poder repetir todas as vezes que você quiser, mas come devagar, tem bastante ali, você pode comer, né? Uma angústia de comer faz a criança, né, comer aceleradamente. Então também tem isso que a gente também tem que olhar, tem que ter essa observação atenta, esse olhar atento, essa escuta,
E também tem outro lado, da criança que leva um pouco mais tempo. Eu percebo que na nossa escola a gente tem uma parceria muito grande, né? Tem as educadoras, tem as estagiárias, as meninas da cozinha, da limpeza. E quando acontece de uma criança precisar ficar mais tempo, há sempre alguém que consiga ficar ali. Ou uma outra colega da outra turma, porque também nós temos colegas, nossas professoras, que não têm estagiárias, né, no bloco. Então, uma ajuda a outra. Para quê? Não é para ajudar a professora, é para ajudar a criança, né? Em observação àquela criança, em respeito àquele tempo que ela precisa a mais, né, Patrícia? E essa formação do grupo todo, como você disse, como uma comunidade de aprendizagem, é muito importante, né? Demanda muito trabalho do orientador, né, Patrícia? Sim, porque você tem que ter um olhar muito amplo, né? Todo mundo precisa entender o porquê aquilo está acontecendo. E às vezes tem essas dificuldades, por exemplo, eu não tenho estagiária, como é que eu faço? Isso também acontece aqui, gente, na nossa realidade, né? Esse questionamento do professor também acontece, não é tudo a mil maravilhas, e é um trabalho assim de formiguinha, é ano a ano, vamos discutir sobre isso, vamos pensar sobre isso. E é o que a Selma falou, tá? Você não tem estagiária, mas a gente pode contar com o olhar da tua amiga, né? Porque a gente vai estar todo o tempo, tem alguém no refeitório, por isso que a gente tem horários tão corridos. Então a gente pode pedir para a estagiária, muitas vezes da outra amiga, que às vezes a professora tem, olha, você pode olhar minha criança, né? Ela está terminando de comer. Então, isso é respeito à criança, né? Isso é respeito ao tempo. Existe o tempo cronometrado, mas também existe a flexibilidade dentro desse tempo. E a E gente uma estava outra discutindo. coisa também, Patrícia, desculpe te cortar, é que assim, tem um outro aspecto disso, agora sobre o olhar da criança. É a criança entender, né, e a gente fazer essa abordagem para que a criança entenda que ela não está sendo deixada ali, né? Ela está sendo cuidada também por outra pessoa. E isso se faz numa escola em que a filosofia é essa: todos os alunos são de todos, né? Isso não se faz só na hora da merenda, faz lá no parque, faz, né, no pátio, enfim. No banheiro, você encontra uma criança que não é da sua turma e precisa de fazer uma abordagem, é de todos, né? Então, também é um pressuposto dessa concepção de criança e a concepção de educação, né? Entender que todos podem fazer uma abordagem positiva para essa criança e ela se sentir à vontade, mesmo que a professora, né, da turma dela, né, a professora de referência, o adulto de referência não esteja ali, que ela está sendo bem cuidada pelos demais, né? Sim, e é o que você falou, isso é desenvolvido em vários momentos, né? Quando a gente tem parque e tá todo mundo junto, né? Quando precisa do banheiro e outra professora está ali. Então não é uma desconhecida, é uma pessoa que eu sei quem é, né? Às vezes as crianças falam assim, é a professora dos bebês, é a Sim, professora da sala do meu irmão, né? É a isso, professora da sala do meu amigo, né? Então não é isso. uma pessoa que eu não sei quem é. E também o avisar a criança, né? Olha, eu estou indo, mas a professora está de olho em você, né? Pode comer tranquilo. Então, é essa relação da escola ser um todo, né? Não é meu aluno, é nosso. A criança é nossa. E quando a gente fala isso, a gente muitas vezes vai para esse exemplo do lanche, porque ele é muito clássico, isso acontece, mas tem outros momentos da rotina que a gente também precisa entender como flexível, né? Às vezes a criança está ali fazendo um desenho e chegou a hora do parque. A hora do parque também é cronometrado na escola, porque a gente tem várias turmas. Então eu não preciso dizer para a criança, olha, acabou sua vez de desenhar, agora é a hora do parque, acabou esse momento. Eu posso explicar para ela, olha, agora é a hora do parque, você não pode ficar aqui sozinha, mas depois você pode voltar a desenhar, né? Tem lugares que a gente consegue deixar ali tudo organizado para que a criança depois retome aquela proposta. Tem lugares que não dá, como a gente estava conversando outro dia, que é o horário da limpeza, né? Esse momento que as crianças saem, o pessoal da limpeza vem lavar a sala, acontece? Acontece, mas aí eu preciso achar estratégias. Para mim, o grande segredo das coisas funcionarem é eu achar estratégia. Eu tenho um problema, mas vai existir uma estratégia para aquele problema, né? Então, se eu não posso deixar na mesa porque elas vão lavar, eu posso deixar na gaveta e depois eu retirar aquele desenho e dar para a criança a chance dela retornar, né? Então, existem esses momentos que são fixos, mas que existe flexibilidade.
Outra coisa, às vezes eu estou saindo da minha sala, por exemplo, indo para o refeitório, ou indo para um outro local da escola. E às vezes a criança para ali naquele caminho, né? E ela encontra ali uma formiguinha no chão, por exemplo. E aí a gente precisa entender e respeitar também esse tempo desse encantamento da criança com o que não é da rotina, o que não é ali fragmentado naquele tempo, né? E o autor vem trazer isso quando ele fala do tempo poético, né? Eu achei lindo essa palavra que ele usou para falar desse tempo da leveza, desse tempo que dure para sempre, né? Ele traz essa expressão, sabe aquele tempo que você quer que dure para sempre? É esse que é o tempo poético. Aquele tempo que às vezes você tá, se a gente pensar na nossa família, né? Que você tá lá no almoço de família e você pensa, nossa, se eu pudesse, eu ficava aqui a eternidade, né? Então, existe esse tempo na escola, esse tempo que às vezes a criança está ali naquele momento com aquele brinquedo, com aquela criação, e para ela aquele momento, nossa, ele vale muito, né? Ele é poético, ele tem leveza. É o tempo da criação, o tempo da intensidade, né, daquele momento. E a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para valorizar esse tempo, porque senão ele é atropelado pela rotina, né? Que é muito fácil ser atropelado. E isso é difícil mesmo, a gente não se atropelar. Né? Ai, tem tantas coisas para fazer, tem tantos projetos para desenvolver, tem tantos horários para cumprir, a demanda é enorme. E às vezes a gente não consegue parar e olhar a leveza do caminho de formiga, ou olhar a leveza de uma planta lá que a criança está observando atentamente ela, e a gente acabou a hora do parque, aí a gente já diz, vamos, volta para a sala, acabou a hora do parque. E ela está ali encantada com aquilo. Então a gente precisa dessa flexibilidade de parar e ver o tempo poético também, né? É muito interessante o jeito que ele trata, né, Patrícia? Que ele fala o tempo disso, daquilo, o quanto é importante, tanto em casa quanto na escola, porque isso estabiliza, né? Isso ajuda a criança a criar conceitos do que vem antes, depois, da segurança. E ele coloca também que recentemente um estudo realizado com 11 mil crianças numa universidade britânica constatou que as crianças que têm uma rotina estruturada, com os tempos disso e daquilo, como ele nomeia, realizam melhor suas funções cognitivas, né? Tem bom desempenho escolar, concentram-se mais, leem melhor, desenvolvem seu raciocínio lógico, falam mais, etc. Ao mesmo tempo, ele defende assim que é preciso que a gente tenha esse tempo disso daquilo. Ele coloca muito legal, né? Ele aponta como muito importante esse estabelecimento, especialmente na escola de educação infantil, para que a criança tenha essa previsibilidade, mas que ele fala também sobre a questão, duas coisas que eu queria apontar, sobre a questão de que mesmo assim, tendo o tempo disso e daquilo estabelecido na escola, que ele pode ser transgredido e que é isso que a gente precisa pensar enquanto educador de infância, que as coisas não precisam ser rígidas, e que ele convida o adulto a pensar também sobre esse tempo poético, né? Então ele fala assim, é o tempo que está entre o queremos que dure para sempre e todo o tempo do mundo no agora. E que quando a gente se torna adulto, o tempo disso daquilo é tão rígido, tão rigoroso, que a gente esquece o tempo poético, né? Que é o tempo da criação. E é aí que está o principal, na minha concepção, o principal eixo desse capítulo, né? Que o quanto a escola precisa estar em equilíbrio nesse tempo disso e daquilo e o tempo da criação. O que você acha, Patrícia? Eu acho que esse é o grande desafio. O equilíbrio é o grande desafio. Porque os dois são muito importantes. A rotina é muito importante, sim, ela estabiliza a criança. E o tempo poético também é. Né? Então, para mim, o grande desafio é esse cotidiano de atividades que se repetem, que existem, o ritual, mas também o encontro com o inesperado, né? O inesperado vai acontecer. Existe o tempo do dever e existe o tempo da criação. Do dever enquanto eu preciso agora tomar lanche, eu preciso agora ir para o parque, eu preciso agora fazer essa proposta junto com a minha professora, mas eu também tenho o tempo da criação, das perguntas, do silêncio, do faz de conta, que está dentro desse tempo de criação das crianças, né? E é um grande desafio, como o autor coloca,
para nós adultos também. Eu tenho pensado muito nisso, nessa questão da gente estar 100% no que a gente está fazendo. Então, se eu estou no meu tempo de criação, se eu estou conversando com alguém, que eu esteja 100% naquilo, né? Que eu não esteja no celular e conversando com a professora, que eu não esteja no computador e conversando, ouvindo a professora, não, mas o que eu estiver enquanto orientadora, que eu esteja 100% naquele momento. E isso é muito desafiador, porque nós vivemos numa sociedade que a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Eu respondo e-mail, atendo WhatsApp e escuto a professora. Eu estou ali falando com a criança está falando comigo e eu falo para ela, tá bom, tá bom, tá bom, porque eu estou aqui fazendo outra coisa, atendendo outra criança ao mesmo tempo, mas a gente precisa também estar 100% no que eu estou fazendo. Então, se eu estou ouvindo uma criança, que eu esteja de fato ouvindo, né, o que ela está me colocando. Se eu estou ali junto com ela criando algo, que eu esteja de verdade ali criando algo, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão super importante. Tem uma frase num documento que a gente tem aqui na rede, nós temos uma proposta curricular para berçário, que agora está sendo substituída pelo nosso currículo, mas tem uma frase nessa proposta que me faz refletir muito. Diz assim, que se o espaço é a morada dos objetos, o tempo é a morada das ações, né? Então, é morada. Então, eu preciso estar ali, de fato, naquele tempo. E aquilo fazer sentido para a criança e fazer sentido para mim. As coisas não podem passar tão batidas, né? E quando eu falo de encantamento e de equilíbrio, eu falo de equilíbrio para as crianças e falo de equilíbrio para os adultos, né? Que a gente olhe a rotina e enxergue esse equilíbrio também, que é muito desafiador, né? E aí, nesse sentido, a gente também pensa, né? Nós estamos aqui falando no chão da escola, no contexto da educação infantil, mas como é importante isso para todas as crianças, né? Do ensino fundamental, inclusive, né, Patrícia? Que possa ter o tempo, né, organizado numa rotina, né, na estabilidade, nessa previsibilidade, que ajuda essa criança a ter um planejamento, uma noção do antes, durante e depois, mas que permita também o tempo da criação, né? O tempo do deleite, né? Que ele fala aqui. E penso que isso é desafiador, muito desafiador, ainda mais quando a gente está, né, nessa construção dessa proposta curricular, que todos os municípios estão passando por isso, e as escolas privadas estão aí em adaptação dos seus currículos, das suas propostas curriculares, dos seus sistemas de ensino, para que a BNCC esteja realmente, né, trazendo esse aspecto da observação atenta, da escutativa, desse deleite das miudezas do dia a dia, que não fique só no papel, né? Que seja realmente acontecendo, né? Eu lembro aqui, a Bia Vilela acabou de falar sobre a questão de como é interessante que as ações da sala de aula se expandam para toda a escola, né? Que uma criança possa ler um livro no parque, que ela possa desenhar no pátio, e que isso acontece na nossa escola quando a gente faz semanalmente o nosso parque, né? Nosso Parque da Alegria, né? Nomeado por elas. Quem assistiu a live da Jornada do Brincar, né? Pôde ver isso na sua fala, né, Patrícia? O quanto isso também é um acontecimento muito especial para essa criança que sabe que dentro da rotina tem um dia especial dedicado a esses encontros maiores, né? A essa possibilidade de estar com uma série de recursos, muitos outros brinquedos, muita disponibilidade de leitura, de arte, de brincadeira, com todas as crianças da escola ao mesmo tempo, né? E que bom ter isso na rotina, né? As crianças têm essa possibilidade, é muito bacana, porque nesse dia o tempo do parque é maior, né? A gente entendeu que os 30 minutos seriam muito pouco para esse momento de encontro. E foi um desafio muito grande até a gente pensar nesse tempo, enquanto esse dia todo mundo sai ao mesmo tempo para o parque, né? Nossa, mas como é que a gente vai fazer? Porque a gente tem horário do lanche, não vai dar para todo mundo sair no mesmo horário, porque vai atrapalhar o horário do lanche. Nós temos aqui na nossa rede algumas aulas extras, né? Aula de literatura, música. Então foi muito difícil encontrar uns 50 minutos que todo mundo pudesse. Mas
a gente só conseguiu encontrar quando a gente entendeu que isso era muito importante para a escola. Era muito importante para as crianças, né? Esse tempo ser aumentado, ser ampliado dos 30 minutos para os 50. Esse tempo deles estarem todos juntos era imprescindível para nós. Então a gente ia ter que achar uma alternativa. Como a gente ia fazer? A gente ia mexer com a logística da escola naquele dia. E aí no primeiro ano foi mais difícil, no segundo a gente já conseguiu, e nesse terceiro ano foi muito bacana, porque logo no começo do ano que a gente entrega, né, a carga horária para o professor das aulas extras, eu tive duas professoras que falaram, esse ano vai dar certo, porque quarta-feira ninguém tem aula extra. Então vai ser o dia do Parque da Alegria, né? Então isso é muito bacana, porque isso hoje já é uma concepção da escola do quanto isso é importante. Então, se tiver que mexer com o horário do lanche, aquele dia a gente vai mexer, porque aquilo é muito importante para nós, né? Então, eu acho que isso é construído com o tempo e aos poucos a gente vai entendendo o que para nós é negociável e o que não é. Então, ter 50 minutos para nós nesse dia é inegociável. Então, a gente vai achar o meio do caminho, a gente vai lá conversar com a cozinheira e dizer, olha, esse dia vai atrasar um pouquinho por causa disso, disso e disso. E quando ela entende o porquê que vai atrasar, ela, ela compreende e tá tudo certo. Né? É diferente de eu chegar lá e dizer, olha, hoje as crianças vêm mais tarde, tá? Não, não dá para vir mais tarde, Patrícia, porque tem isso, 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 aquilo. Não, mas elas vêm por conta disso, explicar todo o processo para elas. Elas acabaram, né, entrando nesse projeto junto com a gente. As meninas que limpam também, entendendo que, nossa, esse dia é um pouco mais corrido, mas é mais corrido porque existe uma justificativa para ser mais corrido. Porque as crianças precisam desse tempo maior para estarem juntas, né? Então, se toda a equipe compreende essa importância, as coisas vão fluindo. E que vocês, né, todo mundo que está nos ouvindo, não achem que é fácil. Assim, nossa, elas estão falando, ai, que lindo acontece. Não, é um passinho de cada vez, né? Um ano de cada vez. E para as coisas darem certo, é um processo muito grande, mas que o resultado faz muito sentido, né? Quando a gente olha e pensa, é para a criança, esse tempo é para ela, né? Existe um motivo para esse tempo ser maior, as propostas são pensadas, né? As interferências no parque são pensadas para serem construídas num tempo maior. Eu não posso pôr lá para elas, por exemplo, um brincar com materiais não estruturados e querer que elas construam algo em 20 minutos. Né? Eu preciso desse tempo maior. E também elas entenderem que, olha, estava tão legal brincar com o bebê, né? Que era lá do berçário, os maiores amam brincar. E eu sei que quarta-feira que vem tem mais. Né? E aí entra a previsibilidade. Na minha rotina, eu sei que toda quarta a gente brinca junto. Então, isso é tão gostoso, eu vou esperar até quarta-feira que vem, porque vai acontecer de novo. Né? É verdade. E o Marcelo, ele coloca um trecho aqui na página 43. As crianças precisam da liberdade do brincar para crescer em harmonia com a vida. A poesia torna a vida mais leve e a criança relaxa, toma consciência de seus quereres e deveres, livra-se de tensões, elabora mais facilmente seus medos e angústias, expressa-se melhor, circula por diferentes grupos de crianças, amplia seu repertório cultural. Os adultos podem contribuir para cultivar esse tempo poético de encanto com ações simples. E aí ele discorre sobre algumas sugestões, né? Mas o que você falou tem muito poder, né, Patrícia? É assim, é fácil, não é. É uma logística, uma concepção que é cultivada há muito tempo, né? De pouco em pouco, para que toda a escola consiga entender isso, a criança também, as famílias também, e entender que, além de direito das crianças, né, ter esse tempo do brincar mais alongado, ter esse tempo de investigação e de interação, que elas estão aprendendo, né? Então eu vejo assim, das colegas ou as minhas, as fotos mais lindas são nesses momentos, né? Nos momentos da descoberta, são ali o tempo que a gente está conseguindo enxergá-los. A gente usa a fotografia, o celular é só um instrumento, né? Ele amplia só o nosso olho físico, mas a gente consegue enxergar esse deleite nas crianças no tempo do brincar, né?
E é muito importante a gente falar aqui esse capítulo que o Marcelo traz, que ele fala exatamente nesse equilíbrio, e o quanto é forte a gente admitir que a educação infantil é um tempo precioso, necessário, fundamental na vida humana, e essa responsabilidade, né, nossa, enquanto educador dessa infância, é muito grande, é muito alta, de saber com quem a gente está lidando, para quê, para quem, né, como fazer esse melhor nosso, para que a gente consiga buscar esse equilíbrio primeiro em nós, né? Entender que isso precisa estar em nós, né? Uma pessoa organizada, ela consegue levar uma rotina, estabelecer isso com as crianças, mas sem a rigidez, né? Como ele fala, também precisa ter um momento de transgressão, ter um momento que você vê, não, o planejamento está pedindo isso na minha rotina, mas eu vou me estender porque as crianças estão muito interessadas nisso. Não, realmente esse contexto aqui fez com que as crianças se deleitassem mais nessa pesquisa. Então, ter também essa flexibilidade, porque é aí que está nosso papel. Isso não quer dizer que a gente não teve planejamento, que a gente não teve intencionalidade, né? E que educação infantil é só um espaço de brincar e de cuidar, que não é. Estão juntos, brincar, cuidar, educar, tá tudo junto, né? Como a gente já falou aqui, são faces da mesma moeda, o cuidar e educar, né? E o brincar e aprender. Então, E a é gente importante discute muito, né? A gente discute isso muito no nosso grupo de professores, né? A importância de que esse tempo da criança é respeitado, mas o planejamento é muito importante. Então, se eu deixei um tempo lá, as minhas crianças estavam numa investigação e aquilo demandou mais tempo do que eu tinha planejado, e eu deixei elas lá naquela investigação porque a gente tinha um propósito com aquilo, não significa que eu não tenho algo planejado, né? Porque às vezes a gente, então tá, então eu preciso deixar a criança para o seu deleite. Então, para a imaginação, para o faz de conta, para esse tempo, então eu vou me preocupar só com a hora do lanche, a hora do parque, que é isso que é rotina. Não é, né? Existe uma rotina e um planejamento do professor. Isso está muito ligado na intencionalidade. Tudo que a gente faz tem que ter intencionalidade. Se eu deixei a mais, é por algum motivo. E a gente sempre brinca lá, assim, que se você tem uma justificativa para o que você está fazendo, tá tudo certo. Se eu te perguntar, por que que as suas crianças ainda estão no parque? Se você tem uma justificativa para aquilo, porque elas estavam ali, Patrícia, mexendo nas pedras, elas se encantaram com as pedras e a gente acabou ficando ali, por isso que atrasou o lanche. Tá tudo certo. É diferente de, por quê? Porque eu quis ficar mais um pouco, né? Então, existe uma justificativa. O professor precisa ter intencionalidade em tudo que ele faz. E esse tempo, ele é flexível, sim, mas até a flexibilidade dele tem um motivo, né? Eu fiz isso por um motivo, não é porque eu quis aqui ter mais tempo livre porque eu não tenho nada para fazer na minha sala, então eu resolvi ficar no parque. Isso não cabe. Um professor que planeja, um professor que tem intencionalidade nas suas ações, que tem todas as suas coisas ali organizadas em prol da criança, não dá para você ficar no parque porque você quer ficar no parque só, né? Então eu acho que aí está o grande segredo, é o professor ter intencionalidade em tudo que ele faz, ele tem justificativa para suas ações. Se ele tem justificativa, tá tudo certo, né? Tá tudo caminhando para o caminho que tem que ser. Então eu acho que isso faz muito sentido até da gente pensar no nosso planejamento, do dia a dia ali. Eu planejei, nós temos aqui o momento do diversificado, né? 50 minutos na nossa rotina. Eu fiz o diversificado, né? E acabei estendendo. As meninas no começo brincavam comigo e falavam, mas eu tenho medo de você passar pela porta e olhar que, nossa, já passou 50 minutos e ainda tá no diversificado. Falei, gente, se tem uma justificativa, tá tudo certo. Eu precisei ficar lá 1h20 no meu diversificado porque a gente estava ali fazendo uma proposta, as crianças estavam empolgadas com aquilo. Então não tem problema, né? Você teve uma intenção pedagógica com aquele tempo. Então eu acho que aí também é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Que a flexibilidade não é ser solto, né? Exatamente. Então, tem uma grande diferença nisso daí. Não é, como eu falei semana passada, né, junto com a Elô, deixar livre não é deixar solto, né? E ela trouxe também, né, Patrícia, essa ideia de que
muitos professores, né, ela trouxe esse relato, que ela tem muito medo do coordenador passar ali, ou ela receber uma visita na escola e a sala de aula está tão bagunçada e a interpretação, né, dela vai ser, nossa, mas que professora relapse é essa, né? Ao passo que a gente tem muito claro é que a gente tem um objetivo por trás daquele material que a gente propôs aquele dia, daquele tempo que a gente se organizou para fazer, mesmo que se estenda, porque a gente está em observação, está conseguindo compreender que um tempo a mais permitiria uma pesquisa, uma investigação a mais. Então tem essa flexibilidade, mas o professor ali como ator, né, junto com as crianças, né? E isso é importante a gente conversar também, porque, como eu falei, tem muita gente aí nos estudos da BNCC dedicados a isso. E às vezes os professores ficam pensando, tá, então a criança agora em primeiro lugar, ela é a atriz principal, né? Então eu não preciso mais planejar como é que eu vou fazer esse contexto de aprendizagem, né? Eu vou fazer como? E essa documentação, né? Eu vou fazer do jeito que eu já fazia ou não? Então a gente também está num tempo dessa busca, né? Dessa flexibilização do que a gente sabia fazer e do que a gente está caminhando para construir diante de uma concepção de infância que merece ser respeitada nesses direitos, né? E para a gente saber, é só estudo, né? Eu falo para as minhas meninas que é muito estudo, porque a gente tem a BNCC aí, nós estamos num processo de implementação, mas para que a gente não use os jargões, né? Ah, criança potente, professor, criança protagonista, professor coautor, mas o que é de fato isso? E para eu saber o que de fato é, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que ir atrás, eu tenho que ler sobre para que isso de fato faça sentido na minha prática, né? Que eu consiga ter justificativa para o que eu estou fazendo, que eu consiga pensar no que eu estou fazendo com embasamento teórico. E é processo de mudança, né? A gente está passando por esse processo longo e mudança de concepção, né? A BNCC vem trazer uma nova concepção de criança, no sentido de que sim, ela já estava lá nas diretrizes, mas na nossa prática é uma nova concepção, né? A gente não consegue mais fazer mais do mesmo. Eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, quando eu começo a estudar e ler os documentos. E aí a gente só vai conseguir fazer diferente se a gente se embasar teoricamente, né, para isso. É verdade. Eu vou passar um cafezinho. Aí, enquanto eu vou ali no fogão acender o fogo, eu queria, Patrícia, que você me dissesse desse capítulo, o que mais te marcou, qual trecho foi mais relevante para você, o que você destaca daquilo que a gente leu e a gente ainda não falou. Tá bom? Eu vou lá acender o fogo. Espera aí que eu já Tá. venho. Para mim, o que fica marcado, além do que a gente falou, o autor ele vem falar também de que é difícil, mas que a gente também não se cobre excessivamente no sentido de que aí não consigo fazer, né? Então eu não vou fazer. Tem um trechinho lá que ele fala muito da. Ele traz também a questão da família, né? E aí ele vem fazer assim, que é melhor a gente fazer bem, mesmo que seja pouco, talvez a gente não consiga fazer tudo, mas se eu conseguir fazer o pouco bem, né? Isso já é importante, né? Porque às vezes a gente coloca um monte de tarefas para as crianças, um monte de coisas pensando na família, e aí a gente escuta, né? Nossa, não é para eu fazer isso, eu preciso respeitar o tempo da minha criança, então eu estou fazendo tudo errado. Né? Nossa, eu estou educando meu filho tudo errado. E aí ele coloca, ele também pontua isso, né? De que calma, o pouquinho que você conseguir fazer melhor já vai ser importante para a criança. Né? Não, não tira tudo e diz, agora então eu vou fazer tudo diferente. Então, a partir de amanhã, a vida vai mudar, né? E aí isso não funciona, né? Então, se eu conseguir respeitar a minha criança, nossa, essa semana eu respeitei mais um pouquinho. Essa semana eu consegui garantir um tempo poético para ela ali, pensando na escola, né? Eu consegui, na hora que a gente estava saindo da sala e indo pro refeitório, ela parou no corredor, eu consegui não dizer para ela assim, vamos, 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 que tá no horário. Eu consegui fazer isso uma vez. Então, que bom, né? Então é muito aos poucos, porque isso faz parte até do que nós tivemos como educação, né? Desse tempo
para todas as coisas e respeite e vamos, porque está demarcado isso. Então é muito difícil a mudança. Não é, amanhã eu vou conseguir dizer para minha criança lá no lanche, tudo bem, né? Seu tempo. Nunca mais vou dizer para ela, come rápido que acabou o tempo. Muitas vezes a gente vai fazer de novo e de novo. E aí a gente está aí nesse momento formativo, e quando você tem liberdade com as suas colegas de trabalho, da sua colega dizer para você assim, fala assim, você lembra que a gente conversou sobre a criança? Vocês estão ali dividindo o mesmo espaço no refeitório, né? Lá na escola a gente tem cada sala 3 professoras juntas, né? Em cada horário do refeitório. Então, da colega poder dizer, eu sei que a criança está te deixando doida, mas vamos lá, né? Não é assim que faz. Então, eu acho que a gente pensar, o autor traz isso, assim, um pouquinho de cada vez. Né? A gente respeitar essa criança, né? Um pouquinho de cada vez, a gente está melhorando, já vai fazer sentido. Né? É verdade. E a gente também se colocar parceiro, né? Eu vi aqui a Vivi, nossa querida amiga lá do Pré-1, e ela agradecendo a todas as colegas da equipe, porque ela sempre teve apoio, né? De todo mundo, sempre uma ajudou a outra. E a gente tem, né? Eu e ela e a Sandrinha fazemos horário de refeitório junto. E às vezes acontece algumas coisas que a gente precisa se conter, né? Às vezes aconteceu alguma coisa ali que você respira fundo. É a natureza da sala de aula, do chão da escola, né? Quem está falando, não, isso não acontece, não está dizendo a verdade do chão da escola. E aí, o que a gente tem, né, disso? Eu coloco a mão no ombro dela, pode deixar que eu vejo isso para você. Então, a gente... E ela faz o mesmo para mim, Selma, pode deixar que eu vejo agora. Então, assim, a gente tem esse olhar de entender o outro também, né, esse parceiro, e ajudar, né? Porque uma hora fala muito mais alto na gente, na nossa ação, aquele aluno que a gente foi, né, num tempo em que não se respeitava o direito da criança, né? Aquela professora que a gente foi acreditando, né, que a melhor professora era aquela que tinha o maior controle sobre as crianças. E hoje não quer dizer que não seja isso, não é? Não estou dizendo o outro extremo, estou dizendo que esse controle, né, ele é uma partilha, né, ele é um diálogo que acontece, as crianças começam a entender, né, de uma forma afetiva e certeira o jeito das coisas serem na escola, porque tem regras, tem combinados, é lógico, e elas precisam seguir, como a gente também precisa, mas que a gente precisa também desse escape, né? A gente precisa de um tempo do respirar, que às vezes você vai ser diferente do que precisa ser. Às vezes a sua abordagem não vai ser a ideal naquele momento. Né? A criança acabou de derrubar o prato com a comida toda no chão. O que você faz? Respira fundo. E aí vem uma colega, pode deixar que eu resolvo isso. Então, assim, uma ajuda a outra, né? Uma resolve para a outra esses entraves do dia a dia quando tem a parceria, né? Então, eu louvo muito que a Vivi colocou aí em agradecimento, porque é isso mesmo, né? Que acontece. Entender que a gente é humano, né? E que isso vai acontecer. O que não pode é isso acontecer toda hora. Né? E isso acontecer sem a nossa consciência de que, olha, hoje aquela criança não está dando comigo porque já está difícil, me ajuda, né? A gente brinca também na escola, sai para tomar o ar, me chama lá, me chama que eu fico na sala, chama sua colega, chama a estagiária, mas dá um tempo para você, né? Porque você vai precisar, quando a gente está falando aqui de tempo, né? A gente precisa entender que o adulto também precisa do tempo. Então, às vezes você vai precisar respirar. Às vezes ele derrubou a comida 2 vezes, você acabou de falar. Então, sobe, né, aquele, ai meu Deus, de novo. Então, conta com a parceria da colega de dizer, eu resolvo, vai lá fazer outra coisa, cuida da minha criança que agora eu cuido. Depois que você respira, você vai lá, o que aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu, enfim. E aí a gente acaba tendo a ajuda das amigas para isso. A minha água já ferveu, eu vou passar o meu café, vou virar a câmera, e aí vai conversando aí, Patrícia. Escutamos o barulhinho aqui do café. Estou aqui eu dando uma olhadinha nos comentários de vocês. Isso. Vou virar aqui, para ver se eu não estou conseguindo. Aí. A Débora colocou aqui tempo como um criador de relações com o outro. Né? A gente precisa mesmo desse tempo. Quando a gente fala em criar relações,
As crianças, elas precisam de tempo para criar relações, né? Ninguém cria relações da noite para o dia. Nós temos as nossas relações porque a gente teve tempo para isso. E agora, nesse tempo de pandemia, o meu grupo lá de professores, a gente sempre tem falado sobre isso, o quanto esse tempo é difícil, mas a gente tem algumas coisas que nos trouxeram também coisas positivas, né? As professoras estão criando relações mais substanciais, muitas vezes, porque a gente está dividindo mais o tempo, a gente está se encontrando mais, a gente está ficando juntas mais para elaborar as propostas, e as relações são construídas no tempo, né? Então, é importante mesmo, Zenilda, isso que você coloca, que as crianças também precisam dos tempos para construir as relações, né? Sim. E tem criança cada uma no seu tempo, né? Tem uma que se Sim. joga com mais rapidez para conhecer o espaço, as outras crianças, os amigos, os adultos. Tem outras que demoram mais, né? Aqui colocaram, não existe mágica, né? Trabalhoso, mas vale a pena, exatamente. Não existe mágica para isso. Nós precisamos de muito trabalho e muita reflexão para, de fato, fazer sentido isso na nossa prática. Isso. Ah, tem uma pergunta aqui, ó, sobre a família. E a família, como ela participa, como ela é incluída, né? Eu acredito muito que essa inclusão da família, ela é feita em todos os momentos, mas um momento que a gente tem muito precioso são as reuniões de pais, né? Porque a família, ela precisa compreender o que a gente, enquanto escola, acredita nessa questão do tempo. Porque principalmente quando a gente pega lá as crianças de pré-2, né? Aqui na nossa rede, o último nível da educação infantil, a gente chama de pré-2. A família tem esse anseio pela alfabetização, pelas atividades, pelo que a criança está fazendo ali no dia a dia da escola. E aí, como a família, de fato, vai acreditar no que a gente está fazendo, acreditar no sentido de compreender, né, a nossa concepção. Nós precisamos explicar para eles não sabem por que a gente faz do jeito que a gente faz. Então, é o nosso papel também formar a família. Formar no sentido de pedagógico mesmo. As reuniões de pais não podem ser só para dizer se o filho está bem ou se o filho não está, se ele obedeceu ou se ele não obedeceu a professora. Tem que ser também um momento formativo para as famílias. Né? Aqui a gente tem esse dia, nós temos 50 minutos de parque por conta disso, disso, daquilo. Né? Porque muitos pensam, nossa, mas 50 minutos é muito tempo para brincar. Só vem na escola para brincar? Já brinca na entrada, quando eu chego, eu vejo eles brincando, né? Os pais às vezes falam isso, do diversificado. Eu chego, ele tá brincando, eu vou embora, ele tá brincando. A gente já ouviu isso lá também. Então, explicar e formar a família o porquê essa brincadeira. Que essa brincadeira tem intenção, que o professor tem planejamento para isso. E não dá para a gente pensar que a gente não vai formar as famílias, né? Que não é nosso papel isso. É nosso papel, sim, enquanto escola. E a gente forma nas reuniões de pais, enviando textos informativos, a gente gosta muito disso também, de fazer esse trabalho, de entender a necessidade. Nossa, aquela turma, as famílias estão questionando sobre o tempo do brincar. Vamos pensar num texto que a gente consiga fazer um diálogo com eles sobre isso? Vídeos, né, Patrícia? Bem, Vídeo. o tempo está quase acabando. Eu vou ler um Ai, é tão pedacinho. gostoso tomar café que o tempo passa tão rápido. Pois é. E aí vou convidar você também a encerrar antes que acabe e a internet acabe derrubando a gente e a gente nem consiga se despedir. Eu vou fechar com isso que você falou. Escola e família podem fazer isso, né? Que é conversar. Lembrando sempre que qualidade é melhor que quantidade. Então, quando chegarem à escola e forem conversar sobre rotinas e seus tempos, lembre-se disso e daquilo. O tempo dos deveres e o tempo da criação. Um não vive sem o outro. Os dois devem estar em equilíbrio. E quando não há equilíbrio, conseguimos perceber claramente qual infância a escola valoriza. Olha só como o Marcelo nos põe a pensar sobre Sério, tudo né? que a gente faz, não é? Se não Então, existe equilíbrio, né? A gente já, é o que ele diz, já sabe a concepção que se tem ali, né? exatamente. É.
Então, eu quero agradecer. Tomar café com você. Adorei também tomar café com você, com tantas amigas. Gente, eu vi tanta gente aqui. Nossa, uma saudade de tanta gente aqui. Até a minha irmã, ó, que não é da área da educação, tá por aqui. Várias amigas. Nossa, amigas da educação, amigas que não são da educação. Muito obrigada. Eu acho que falar. CEP, né, Patrícia? Nossas Nossa, amigas. muita amiga do CEP tomando café aqui, muita amiga da escola, da que a gente trabalha, muita amiga da vida também por aqui. Então, muito obrigada. Acho que pensar sobre o tempo é sempre um movimento muito reflexivo e que a gente leve isso para as nossas crianças, para a nossa sala de aula, mas também sobre a nossa vida, né? Que a gente tenha tempo disso e daquilo e um tempo de criação, um tempo poético também. Muito obrigada. Né? Então, Patrícia, eu quero agradecer muito você. Primeiro, e é uma gratidão que eu vou levar para sempre, você sabe disso, eu sou muito grata a você. Primeiro, porque você sorri quando você vê meu brilho nos olhos. Isso é muito legal, porque eu consigo entender eco naquilo que, nos meus sonhos, você retribui. Né? Você fala, nossa, é possível, vamos sim. E dá que máximo, né? Que máximo, Selma. E como isso é gostoso, né? Porque o trabalho do professor é árduo, a gente tem trabalhado bastante, né? Enfim, sempre trabalhou, mas agora mais. E quando a gente encontra colegas, né? Você, as nossas amigas, né? Que os seguidores, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que acreditam naquilo que a gente fala, que não é da boca para fora, que a gente erra, mas a gente tenta acertar e por isso a gente busca, né? Por isso a gente deseja ler mais, aprender mais, saber mais, para poder concretizar coisas daquilo que a gente acredita. Isso é muito bom. Né? Então, eu agradeço muito você por essa parceria, que além de ser minha orientadora, quem, né, eu devo muito respeito pela profissional maravilhosa que é, não porque está aqui, você sabe disso, né? A gente já se conhece de longas datas e a minha admiração por seu trabalho sempre houve. Então, eu gostaria muito de agradecer, né? Por você ter aceitado o convite de estar aqui tomando café. E logo, se Deus quiser, a gente vai tomar café mesmo aqui em casa. Ai, tomara, viu? Que a gente junte todas as amigas para falar do pedagógico, sim, porque a gente fala mesmo das crianças, é isso que nos move. E eu também sou extremamente grata. A nossa vida se cruzou há muito tempo atrás, né? A Selma foi minha formadora na primeira escola que eu trabalhei, e hoje a gente divide a mesma escola, é um privilégio enorme, né? A gente caminha já há muito tempo juntas. Então, eu agradeço imensamente estar aqui. E bater papo com você é sempre bom, né? A gente bate papo sempre. Que a gente tenha muitos momentos assim, viu? Amém. Isso mesmo. Então, obrigada, Patrícia. Obrigada, pessoal. Amanhã estejam aqui para ver Noemi e Jéssica também. Estarei. Para falar um pouco mais nossa, de coisas deliciosas. Amanhã sobre o afeto e sobre a rotina. Bastante interessante. Venham aqui, às 9 horas estaremos aqui de novo para um novo café. Obrigada, gente. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Bom sábado para você. Tchau. Obrigada, pessoal da escola. Obrigada, gente da vida. Obrigada, as amigas do café.